com prazo indeterminado de duração. O FGC não tem prazo de duração, é ad eterno. O FGC, ele serve para dar garantia aos clientes das instituições financeiras em caso de decretação de intervenção pelo Banco Central, liquidação extrajudicial ou falência da associada. A missão do FGC, se você quiser colocar no quadro essa lâmina 85, essa missão já caiu em concurso. Isso está no Estatuto do FGC. Missão institucional, está no Estatuto do FGC. A missão institucional é proteger o pequeno poupador, claro, quem poupa até 60 mil não é grande poupador. Promover a estabilidade do sistema financeiro, claro, a ideia é essa, né? E evitar a crise bancária sistêmica. Crise sistêmica é aquela que um banco quebra, vão quebrando os outros. Então, como dá garantia aos seus clientes, evita que outros... Eu tenho 60 mil no Banco do Brasil. Por hipótese, o Banco do Brasil quebra, eu perco meus 60 mil. Como é que eu vou pagar a dívida que eu tenho com a Caixa? Entendeu a crise sistêmica? Crise sistêmica é isso. Eu sou empresário, o meu capital de giro de 60 mil está no Itaú. Mas eu devo o Banco do Brasil. O Itaú quebra, eu perco tudo. Não tem como pagar o Banco Itaú vai ter dificuldade financeira. O FGC vai me garantir os 60 para eu poder pagar o Itaú e assim por diante. Quer dizer, evita uma crise sistêmica, um efeito dominó. O limite de cobertura é de R$60 mil por instituição financeira, por conta, por CPF, CNPJ. Nesta ordem. Instituição financeira fechou, verifica por conta, veja que eu tinha 4 contas, 60 mil por conta. Ah, então Cabral vai receber 240 mil não, 60 por conta e por CPF. Como A tem o mesmo CPF, apesar dele, em tese, teria direito de 30, 30, 30, 30, 120, eu só tenho um CPF 60 mil. Está claro? Adesão compulsória, todas as instituições financeiras são obrigatórias, a adesão é obrigatória, exceto, questão de prova, as cooperativas de crédito e as cessões de crédito das cooperativas. Cessões de crédito das cooperativas, por 2 motivos. As cooperativas de crédito, por serem cooperativas, não podem falir. Cooperativa não admite falência, a lei não permite falência. Então, as cooperativas não têm como falir. Portanto, não tem sentido elas serem associadas ao FGC. Mas não. Além disso, as cooperativas, em caso de insuficiência financeira, os cooperados são chamados a aportarem capital. Então, não existe essa figura do FGC. Os cooperados são obrigados a aportarem capital e ela não tem como falir. Por isso, agora é o mas, as cooperativas de crédito são instituições financeiras. Não eram, já faz quase 10 anos, que o Banco Central já determinou que as cooperativas são consideradas instituições financeiras, bancárias, que recebe depósito à vista e tem talão de cheque. Mas, apesar de serem instituições financeiras, não estão sujeitas à filiação ao FGC. Tranquilo? Se cair na prova assim, todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central são filiadas ao FGC. Falso. As cooperativas de crédito são instituições financeiras autorizadas e não são filiadas ao FGC. O limite é de 60 mil, eu já falei. A questão a ser paga é de 0,125%. 0,125%. Deixa eu ver se eu não coloquei um zero a mais aqui. É isso mesmo. 0,125% de todo o saldo médio das contas que são protegidas. Quer dizer que a Caixa Econômica pega no final do mês todo o saldo médio das contas que são protegidas e paga para o FGC um percentual. É como se fosse um prêmio de seguro que vai pagando e vai aportando junto ao FGC. Outro detalhe importante, antes de passar por os exemplos. A Caixa Econômica Federal, já recebi várias vezes esse feedback. A Caixa Econômica Federal tem um decreto de 1945, na época de Getúlio Vargas. A Caixa nem chamava a Caixa Econômica Federal.
A Caixa ainda era a Caixa Econômica Federal dos Estados. Ela não era uma empresa única. A Minas Gerais tinha a Caixa Econômica Federal de Minas, São Paulo tinha a Caixa Federal de São Paulo e assim por diante. Depois é que unificou. O Getúlio Vargas, para incentivar a poupança popular, emitiu um decreto dizendo o seguinte, que a poupança da Caixa tem garantia 100% do Tesouro Nacional. Esse decreto nunca foi revogado. Então, a poupança da Caixa, se você tiver 500 mil e ela vier a fechar a Caixa, você tem direito de receber os 500 mil do Tesouro Nacional. Apesar da Caixa ser filiada ao FGC compulsoriamente. Só que isso que eu acabei de falar não vai cair em prova, porque é um decreto de 1945. Eu estou falando isso porque já mandaram para o meu e-mail dizendo, porque eu fiquei sabendo que tem um decreto. Tem mesmo. Está vigente. A Caixa é a única instituição financeira que tem garantia de 100% da sua poupança. Só para a poupança. Mas aqui do FGC nós estamos falando de poupança, nós estamos falando de todos os empréstimos. Desculpa, empréstimo não. Todas as aplicações, todas aquelas que estão no rol. Nós vamos dizer agora quais são as que tem e quais não tem. Vocês vão decorar isso. Quais são as aplicações que são garantidas e quais não são garantidas. Antes de entrar nas aplicações, eu queria passar os exemplos que começam na página 95. Para ficar mais fácil de sedimentar para os alunos entenderem. Olha, vamos lá. Conta conjunta de 4 titulares. ABCD. Saldo de 120 mil em cada conta. Valor garantido, 60 mil dividido por 4 titulares, 15 mil para cada um. Não tem dúvida, né? Tranquilo? Tranquilo, apesar, são 4 CPFs, saldo 120 mil, o valor máximo garantido por conta é 60, dividido por 4 titulares, 15 mil para cada um. Tranquilo, tranquilo, né? Mais fácil que roubar pipoca de criança. Vamos para outra. Esse foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Cliente A com 4 contas conjuntas, com B, C, D e E. Cada conta tem um saldo de 120 mil, por hipótese. Segue mais uma. Então seria A e B, a conta de A a B, o máximo, apesar de ter um saldo de 120 mil, o máximo garantido é de 60 por conta, dividido por 2 titulares, 2 CPF, 30 mil para cada. A e C, idem, A e D, idem, A e E, idem. Cada um deles receberá, o A receberá 60 mil, apesar de aparentemente ele ter direito de 120 mil, o máximo é 60 por CPF. O B vai receber 30, o C 30, D 30, E 30. Não tem dúvida, está muito tranquilo, né? O saldo máximo é 60 mil por conta, dividido pelo número de titulares. Como o A tem 4 contas, ele teria, em tese, 30 mil por conta. Mas como é um CPF único, o máximo 60 mil. Pode passar mais uma? As contas conjuntas titulares por cônjuges, dependentes e terceiros, o cálculo será sempre em 2 etapas. Primeira etapa, 60 mil por conta. Fim de papo. Agora, vamos para a segunda etapa. São terceiros? Os titulares são alheios um ao outro? São diferentes? São. Então, divide pelo número de titulares. São cônjuges? São. Cada um tem direito a 60 mil. Se tiver saldo, é óbvio. Ou dependentes do imposto de renda. Dependentes do imposto de renda. Cuidado, não é dependente na vida normal. Tem que estar no imposto de renda. Se a minha filha tem 25 anos e já declara imposto de renda por si só, mesmo que em tese ela seja presidente da VASP, né? Dizem que tem um tal de VASP, como é que é a VASP? Vagabundo assumido, sustentado pelo pai. Você que está estudando para o concurso, não se preocupe não, tá? Você não é um vagabundo assumido, sustentado pelo pai. Você é um estudante de concurso, um concurseiro. Segue mais uma. Conta conjunta com 3 titulares, sendo o marido, a esposa e um amigo. O marido, a esposa, a cônjuge e um amigo que tem nada a ver. O saldo, 280 mil. Beleza, é uma conta só. Qual que é o limite máximo da conta? 60 mil. Divide por 3. Primeira fase, divide por 3. São 3 titulares. Marido, esposa e amigo. Vai dar 20 mil para cada. 20 mil para cada. Passa para cá no quadro, fazendo favor. Então, tem que seguir essa etapa. Marido, esposa e amigo. Primeiro passo, tinha 280, era isso? 280 por conta? Por saldo? Então, 280, máximo 60 mil. É a primeira etapa. O banco não sabe ainda que são cônjuges.
Então vai dar 20 mil para cada. Pronto, morreu o assunto. Segunda etapa. Aí o cara do FGC fala assim, olha, não obstante serem 3 titulares, cada um já recebeu 20. Existe ali naquela conta, existem 2 pessoas que são casadas entre si. Ah, tá. Então podemos acrescentar até inteirar 60 mil. Quer dizer que o marido vai receber mais 40 e a esposa vai receber mais 40. Final das contas, o marido vai receber 60, a esposa 60, o amigo 20. Pega o saldo de 60, divide por número de titulares, 20 para cada. Agora, percebeu-se que marido e mulher são cônjuges e o FGC garante para os cônjuges 60 mil individualizados. O saldo comporta 60 para o marido, 60 para a esposa e 20 para o amigo. Tranquilo? Vamos lá no outro exemplo? Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. 60 para o amigo, marido. Ah, sim, tem mais um exemplo aqui, ó. Vamos considerar, pode abrir aí exatamente esse exemplo aí. O mesmo exemplo, saldo, 135 mil reais entre marido, esposa e dependente e amigo. 4 pessoas agora, hein? Nós temos o marido, a esposa, o dependente de imposto de renda e um amigo, 4 pessoas. O saldo, 135 mil. Qual que é o limite máximo? Por conta, 60 mil. Se quiser voltar aqui para o quadro, 135 mil, nós temos a esposa, o marido, o dependente e um amigo. Máximo 60 por conta. 60 mil dividido por 4 titulares, 15 mil. 15, 15, 15, 15. Beleza. Segunda etapa. O FGC fala assim, não, mas aqui dentro tem um marido, mulher e um dependente de imposto de renda. Ah, tá. Então este carinha aqui, amigo, já morreu. 15 mil, pronto, acabou. Os outros 3 têm o direito de complementar, se for o caso, até 60 mil. Se for o caso. Vamos ver se dá para complementar. 135 mil. 135 mil. Tirando os 15 do amigo, sobram 120. Não vai dar 60 para cada um. Vai dar quanto? 40. Então o esposo receberá 40, a mulher receberá 40, o dependente 40. 120. 15 do amigo, 135. Então as etapas. Primeiro, 60 mil por conta, dividido por número de titulares. 60 dividido por 4, 15 para cada. Como são cônjuges e dependendo do imposto de renda, cada um tem o direito de até 60 mil se tiver saldo. Mas não tem saldo. 135 mil menos 15 dá só 120. 120 dividido por 3 só chega a 40 para cada. Fazer o quê? Paciência. 40, 40, 40 e 15. 135. Se tivesse 800 mil, fatalmente daria 60, 60, 60 e 15. Tranquilo? Vamos para mais um. Tem mais um aí? Mais um exemplo? Do 135 já falei. 135, 2 amigos. Esse aí já foi falado, foi o que eu falei agora. Esse foi, né? Pronto. Ah, tem um erro aí, ó. 0,0125. Tira um 0 aqui. Tem um 0 a mais aqui. Então eu vou repetir. E já caiu isso em prova. 0,0125%. Pronto. Eu errei. Não é 00. O banco deverá pagar 0,0125% do saldo médio das contas protegidas, pagar para o FGC. Agora, essa lâmina número 104, passa a lâmina 104. Vamos fechar a aula mostrando quais são as contas protegidas pelo FGC. Pode pôr a 104. Quais são as contas protegidas pelo FGC? Olha aí. São participantes do FGC as instituições financeiras e associadas que recebem depósito à vista, a prazo ou conta de poupança, efetua aceite em letra de câmbio, captam recursos por meio de colocação de letra de câmbio, letra hipotecária e letra imobiliária. Pode passar mais uma. Não contempla as cooperativas de crédito, seções de crédito das cooperativas. Já comentei. Comentei isso aí, derrei aqui. Pode passar mais uma. Agora a questão de prova. São objeto de garantia. Decore isso. São garantidos pelo FGC. Depósito à vista ou sacáveis mediante aviso prévio. Depósito à vista. Poupança. Conta corrente. Depósito de poupança. Depósito a prazo com ou sem emissão de certificado. É o caso de RDB, CDB.
letra de câmbio, letra imobiliária e letra hipotecária. Quando você vai na Caixa e aplica em letra hipotecária, você está garantido até 60 mil. Mais um. Não são cobertos. Questão de prova, não são cobertos. Os depósitos, empréstimos, quaisquer outros recursos captados ou levantados no exterior. Então, se você pegou dinheiro emprestado lá no exterior e depositou no seu banco aqui, se o banco quebrar, você não recebe nada. As operações relacionadas com programas de interesse governamental. Eu sou uma empresa de engenharia, o engenheiro, ganhei uma licitação, o governo libera dinheiro do PAC. O dinheiro cai na minha conta, o banco quebra, eu não tenho direito de receber nada. Operações relacionadas com programa de interesse governamental não são protegidas. Depósitos judiciais. Eu entrei com uma ação judicial, o meu réu foi depositando quantias que estavam em discussão judicial, o banco quebrou, não tem garantia alguma. E, por fim, os depósitos a prazo autorizados a compor o nível 2 do PR, patrimônio de referência. Só decorar, não precisa saber o patrimônio de referência, nós falamos hoje. 500% do PR é o limite máximo de fiança bancária. Então estão aí as contas que não são protegidas pelo FGC e as que são protegidas pelo FGC. Caiu num concurso, pode voltar para mim, caiu num concurso, não é muito recente, mas já tem uns 3 anos, caiu a seguinte questão: o antigo FIF, Fundo de Investimento Fixo, que o Ricardo vai dar essa matéria hoje, de aplicações financeiras, eles são protegidos pelo FGC? Não, não são. As aplicações de risco não são protegidas pelo FGC, nenhuma aplicação de risco. Então, as aplicações em commodities, ações, debêntures, as aplicações feitas que consideradas como risco, não são protegidas pelo FGC. Fazendo um trocadilho, uma brincadeira, eu diria: você é paraquedista? O seguro não vai fazer seguro para você. Quando você faz um seguro de vida, você responde a um questionário. É paraquedista? É motoqueiro? Pode olhar lá. Porque o paraquedismo é uma atividade de risco. E o seguro não é trouxa. Não vai entrar numa dessa. Então, fazendo uma comparação grotesca. O FGC, ele não vai prestar uma garantia em operações de risco. Quando você aplica no mercado financeiro, quando você aplica em fundo de investimento, é uma aplicação volátil. É uma aplicação de risco por natureza. Então, o FGC não vai proteger. Isso já caiu. Para fechar efetivamente a FGC, eu vou fechar definitivo e passar para as respostas às perguntas, só uma questão que caiu no Banco do Brasil, interessantíssima. Caiu assim, quer ver? O cara aplicou, a questão não é exatamente como eu estou falando, mas a essência da questão é isso. O cara aplicou em RDB, 160 mil reais, por hipótese, 160 mil. Teve um rendimento, tudo por hipótese, um rendimento de 8 mil. Calculou-se um imposto de renda eu vou inventar aqui, traduzindo, de 2.400, estou inventando, imposto de renda. Só para vocês terem uma ideia. Cobrou-se um IOF, só para inventar aqui. Não vou pôr IOF não, deixa assim. Ele aplicou 160 mil IRDB, teve um rendimento de 8 mil, o imposto de renda 2.400. Qual é o valor em caso de falência do banco? Qual é o valor que ele receberia? 160 mil. Teve um rendimento de 8, 168. Quanto é por conta? 60 mil, não é? Em tese, ele teria direito de receber os 60, não teria? Mas não vai receber os 60. Tem que se descontar o imposto de renda. Ele vai receber 57.600. Se cair na prova, primeiro, o FGC paga para o fisco. Se sobrar, você recebe a diferença. Isso já caiu na prova do Banco do Brasil, tá? Então, vou fazer uma outra brincadeira para encerrar. Você ganhou na Mega Sena sozinho, aplicou 70 milhões de uma vez só no RDB. Trouxa, né? Mas tudo bem. 70 milhões. Teve um rendimento, vou inventar aqui, balela, vou inventar. Teve um rendimento de exemplo puramente hipotético, 70 milhões, de 2 milhões. Tudo invenção. Rendimento de 2 milhões. O imposto de renda deu 75 mil reais. Imposto de renda. Aquele banco foi à falência. Quanto que você recebe? 0. 60 mil do FGC vão para o imposto de renda. Você ainda fica devendo, em tese, você fica devendo 15 mil para o imposto de renda ainda. Em tese. Então, aí nós acabamos de ver o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma questãozinha que pode cair em prova, e terminamos todas as garantias do Sistema Financeiro Nacional. É agora que passa as respostas? Então, pode passar as perguntas. Vamos responder às perguntas dos alunos.
Lembrando que na aula que vem, dia 14, nós estaremos em São Paulo, ao vivo. E lá em São Paulo, ano que vem nós teremos, eu mandei para o meu grupo lá a programação, no dia 14 nós teremos Sociedade de Arrendamento Mercantil, leasing, factoring, mercado de capitais, ações, debêntures, etc, 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 companhias abertas e fechadas, no domingo, pela manhã e pela tarde, 2 aulas, tá? Matéria muito importante, cai muito em concurso. Vamos lá para as dúvidas dos alunos. Luiz Rogério, não falou a cidade, né? Luiz Rogério, professor, o senhor poderia escrever no quadro o e-mail que disponibilizou no início da aula pela manhã, de forma mais legível, pois não consegui decifrá-lo. Eu vou digitar, que é mais fácil. Eu vou digitar. A câmera consegue pegar lá não, né? Lá em cima? Consegue? Pega lá para nós. Eu vou digitar para não ter dúvida. O e-mail, na verdade, é para entrar para o nosso grupo de estudo. É conhecimentos. Vê se consegue focar lá. Conhecimentos, no plural. Aí, conhecimentos. Underline. Vem embaixo. Bancário, sem acento. Hífen. Não é underline, é hífen. Subscribe. Em inglês, subscribe. Subscribe. @Google Groups, em inglês, googlegroups.com. Você vai mandar esse e-mail, talvez hoje à noite ainda no hotel, eu vou viajar amanhã de madrugada, hoje à noite ainda consigo liberar alguns. Não sei se vou conseguir liberar todos. E algumas dúvidas. Então está aí, primeiro, Rogério. Segundo, alunos de Guaxupé. Professor Cabral, seria possível disponibilizar seus slides da aula de hoje? Olha, os meus slides, agora eu desliguei o computador, eles estão 70 megas. As aulas de hoje estão em 70 megas. Porque eu coloquei muitas fotos e fica pesado. Eu vou tentar passar para o... Eu vou passar para o PDF, só que não hoje eu não consigo. Lá em casa eu passo para o PDF e disponibilizo nesse grupo, tá bom? Então fica assim, vou jogar em PDF os slides de hoje, não hoje, amanhã ou depois, chegando em casa, e coloco disponível no grupo, vocês baixam para vocês lá, tá? Então entra para o grupo para você ter acesso aos slides, porque em PDF fica mais leve, é mais fácil de seguir. E o PDF tem uma vantagem, para quem não sabe, se você quiser pegar o PDF e assistir como se fosse um data show, basta bater Ctrl L. Ele estando em PDF, você joga Ctrl L, que ele vai aparecer como data show, igualzinho um data show. Fica fácil de estudar. Caterine, de Joinville, Santa Catarina. Professor, qual é a diferença entre boleto e duplicata? Todas. Boleto bancário ou boleta, boleto ou boleta, tanto faz, é um papel só. Duplicata é um título de crédito, título executivo extrajudicial. Assim como a letra de câmbio, nota promissória. O boleto bancário não é nada, é um reles papel de cobrança. O boleto bancário representa, fatalmente, vai representar ou um cheque, ou uma duplicata, ou uma letra de câmbio, ou uma nota promissória em cobrança, ou até mesmo um contrato. Por exemplo, eu pego a convenção de condomínio, é um contrato que reza que mensalmente o condomínio fará o rateio aos condôminos do valor da despesa. Este contrato me permite ao síndico emitir boletos bancários aos condôminos para que paguem o rateio. O boleto bancário não é executável, não é protestável, não é título executivo, ele é um reles, nada mais do que um papel de cobrança. Ele é um aviso de cobrança. É só uma forma de facilitar a cobrança. Ele tem um código de barra, mas pode perceber que no boleto, normalmente vem duplicata número tal, corresponde ao título número tal, ou contrato número tal. Ele não é título executivo, já caiu isso em prova, já caiu isso num concurso, perguntando sobre qual dos documentos abaixo não era um título executivo. A resposta era boleto bancário. Boleto bancário é um papel só, que o banco... Hoje, acabaram as perguntas? Acabaram? Hoje os bancos, eles recebem borderô, borderô. Quando eu entrei no Banco do Brasil em 82, nós recebíamos muito documento chamado borderô. O borderô é um documento, um contrato bancário,
que traz para o banco títulos de crédito em cobrança, seja cobrança descontada, cobrança calcionada ou cobrança simples. Essas três institutos que eu falei são matéria do Ricardo. Cobrança descontada, CBR, cobrança calcionada ou cobrança simples. Hoje, isso vai em papel para o banco. Hoje não vão mais para o papel. Hoje, quando o cliente do banco ele tem créditos a receber, ele guarda consigo as duplicatas, as letras de câmbio, nota promissória, guarda num cofre e emite um borderô eletrônico, que é mandado para o banco em forma de EDI, Electronic Date Interchange. Criptografado, vai para o banco transforma o EDI em boletos bancários, representativos daqueles títulos, e manda para o cliente como cobrança. O cliente paga com código de barra. Mas aquele boleto, ele não é um título de crédito, ele não é uma duplicata, ele não é letra de câmbio, ele não é nota promissória. Ele é o quê? Nada. Ele é um papel de cobrança. Ele é uma forma de você pagar via banco, débito em conta ou terminal de banco, que tem código de barra, e quando você paga aquele boleto, o sistema vai dar baixa naquela duplicata, vai dizer que você pagou aquela duplicata, aquela letra de câmbio, aquela nota promissória ou aquele contrato. Então, se o banco executar a duplicata, você tem como provar, olha, eu paguei via boleto bancário. É como se eu estivesse pagando aquela duplicata, à distância. Tá? Então, o boleto é só uma forma de pagamento, e ele é utilizado também como forma de aviso de recebimento. Quando os clientes levam para o banco títulos de crédito como garantia, eu vou ao banco, peço dinheiro emprestado, 10 mil reais, o banco diz assim, olha, eu quero de você uma garantia em títulos de crédito. Eu levo, suponhamos que eu seja dono da LFG e recebo vários cheques pós-datados dos clientes, de vocês. Eu tenho, então, por hipótese, 20 mil reais em títulos que vão vencer, mas eu preciso de capital de giro agora. Então eu vou ao banco, faço um desconto bancário, entrego para o banco esses títulos, endosso para o banco, faço uma cessão de crédito, o banco desconta os juros e credita o líquido na minha conta. E o banco manda um boleto bancário representativo daqueles títulos para cada devedor. Cada um de vocês vai receber um boleto, e esse boleto, quando o correio entrega, você dá um aviso de recebimento numa via e devolve para o banco. O banco agora comprova juridicamente, documentalmente, que ele comunicou a você que aqueles papéis que você deveria pagar para a LFG, você tem que pagar direto para o banco em forma de boleto bancário. O boleto bancário é uma forma utilizada para facilitar a cobrança de títulos de crédito. Ele não é título de crédito. Ele pode representar, portanto, uma duplicata, uma letra de câmbio, um cheque pós-datado, uma nota promissória, um contrato de aluguel, qualquer coisa. É simplesmente um documento utilizado para cobrança bancária. Não tem nada a ver necessariamente com título de crédito. E não é um título de crédito, não é um título executivo. E não compromete você se não tiver um título anterior. O Banco do Brasil foi condenado agora recentemente a pagar danos morais, em torno de 10 mil reais por danos morais, porque ele pegou os boletos bancários e protestou. E o cliente não tinha dívida com ninguém. A empresa, usando de má fé, emitiu um EDI para o banco dizendo que ele tinha tantas duplicatas de fulano lá. O banco pegou esse EDI, transformou em boleto e cobrou. O cliente não pagou, o banco foi lá e protestou. Só que o cliente não tinha um título de crédito por trás. E alegou-se que não devia nada para essa empresa, como é que essa empresa me cobrou? E como é que você me protestou? Tanto a empresa foi condenada a pagar danos morais, quanto o próprio Banco do Brasil, solidariamente, por ter protestado um boleto sem o respectivo título correspondente. Entenderam? Então, todo boleto tem que ter um título correspondente a ele. Não tem mais nenhuma dúvida? Poucas. Intervalo? Over. Tá, então fechamos a aula hoje, conseguimos. Se alguém tiver dúvida, mande para o grupo as dúvidas. Hoje à noite talvez eu não consiga responder a todos. E vou disponibilizar os data shows das aulas de hoje via PDF no grupo também. Aí vocês pegam lá no grupo, tá? Até domingo que vem, continuando a matéria de leasing, factoring e mercado financeiro no caso de ações e companhias abertas e fechadas. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.